Comecei a escrever após o fim de um relacionamento, Sim. como uma maneira terapêutica de conseguir lidar com aquele processo, e aperfeiçoei esse braço artístico com o braço empreendedor quando eu entendi que nem só de poesia viveria o homem, mas de todo boleto quitado. Aí eu falei assim, opa, peraí, eu preciso me profissionalizar, preciso levar isso a Legal. sério. E aí as coisas aconteceram. Caraca, velho, que legal isso, porque, lógico, a gente partilhou de um ambiente religioso e tal, e depois as coisas ficaram dentro de um horizonte muito maior para você. Confesso que a gente teve um distanciamento, acho que natural dentro das coisas. A última vez que eu te vi foi em São Mateus, numa garagem dentro de uma igreja. Acho que essa foi a última vez que eu te vi com o Paulinho ali também. E passou-se um tempo do nada, eu falei, cara, o cara é escritor, velho. Ó, dá uma olhada nisso aqui. O cara tá voando, papapá, porque despontou. Não pela surpresa no sentido de. Pô, ele não teria competência pra isso, mas na surpresa de que bom que ele fez isso, mas você não tá preparado pra qual é o momento que a coisa vai acontecer, mas aconteceu. E isso eu acho que foi uma das coisas que me deixou gratamente surpreso e feliz pela jornada. Quando você olha ali essa sensibilidade, aí você começa a escrever por talvez um método terapêutico, estava consciente para você de que aquilo era terapia, ou você só precisava de alguma forma tirar aquilo de dentro de você e de alguma forma se libertar, ou já trabalhar isso de forma a tocar outras pessoas, cara? Foi se tornando consciente na medida do processo, do resultado. Então eu lembro exatamente do passo a passo como aquilo mudou. Então, em 2015 era o ano da minha vida. Era o ano que eu iria me casar, era o ano que minha avó viria de Maceió pro meu casamento. Quantos anos, cara? Quantos anos de idade eu você tinha, na época, 21 anos. Caraca. Então era o ano que minha avó viria ali de Maceió para ficar com a gente. Era o ano que eu estaria com a minha família e iria celebrar um ano de vitória. E logo no início do ano, meu irmão mais novo ele foi preso. Caraca. Ele foi preso 2 vezes. A primeira vez ele saiu, ficou 29 dias solto. No dia que completaria ali um mês solto, ele foi preso novamente, reincidiu. E ficou ali muito tempo, não é, detido. Mesmo sendo menor, ele ficou vários meses preso ao longo ali do ano de 2015. Em seguida, o casamento da minha mãe ele acaba, que não era com meu pai. O meu pai já havia morrido já fazia alguns anos nessa época, mais precisamente 11 anos. Mas o casamento dela acaba e em seguida o meu relacionamento acaba, o meu noivado acabou. E ali, tentando lidar com esses pesares, essas dores, essas separações, eu sucumbi. Porque sempre haverá na nossa vida a parte mais importante. Isto é, onde você coloca o seu tesouro está seu coração. A parte mais vulnerável, quando afetada, ela vai desencadear todas as outras áreas. Tá. E naquele momento, todas as outras áreas elas entraram em colapso e eu tive a minha segunda crise depressiva. E foi a primeira vez que eu entendi, eu falei, cara, eu acho que eu tô com depressão. Porque eu fiquei, Giovanni, ao longo de 2 meses, eu não conseguia comer. Eu fazia uma refeição a cada 2 dias. Caraca, e aquilo não era comum. sobrevivência. Não era normal. Porque tanto que quando você me conheceu, eu era bem gordinho. E aí, ao longo de 3 meses, cara, eu perdi aproximadamente 32 quilos. E porque eu não comia, eu tava muito ali, não sentia fome, não pensava em comer. E eu ficava ruminando aquele processo. Por que eu perdi quem eu amava? Por que o meu irmão foi preso? Por que minha família deu errado? Por que eu perdi meu pai? Se meu pai não tivesse várias morrido... esferas foram atacadas da sua vida, né, cara? Exatamente. E aí eu comecei a ter ideação suicida. Então eu ia trabalhar e eu falava assim, cara, se eu der um passo pra frente... Eu ia pro metrô e eu ficava depois da linha amarela, que eu pensava, se alguém esbarrar em mim aqui, tá tudo bem. Só que nesses pensamentos silenciosos, eu falei, não, isso daí deve ser coisa da minha cabeça, tudo bem. Até que eu falei, cara, eu tô mal. Eu tô muito mal, porque eu nunca tinha chegado nesse nível de pesquisar alguma coisa para tirar minha vida, de começar a fazer uma carta de despedida. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, aí veio aquela coisa de ocupar minha mente. Ok. E a galera falou, cara, entra na faculdade é bom, porque você ocupa a mente. Eu falei, cara, eu já sei, vou entrar na faculdade só para ocupar a minha mente. Caraca, meu. E aí eu cheguei e falei, o que eu vou fazer? Mais uma vez, a criatividade e a sensibilidade. Eu gostava de desenhar, eu gostava de fazer tantas coisas, que aí eu pensei, pô, engenharia, arquitetura, designer, marketing, que eu gostava. Naquela época eu já gostava de desenvolvimento pessoal, porque eu tive uma microformação ali em PNL muito antes desse processo acontecer, 1 ano e meio antes.
E aí eu falei assim, já sei, cara. Fiz o que a gente faz. Dobrei o joelho e falei assim, Deus me mostra. Fui dormir. E ali, cara, geralmente naquele momento eu não tinha muitos sonhos. Eu dormi, fiz oração e falei assim, Deus me mostra o caminho que eu possa honrar o teu propósito na minha vida. E dormi. Caraca, e na hora que eu dormi, eu sonhei assim, Giovanni. Eu lembro até hoje. Até hoje. É um dos sonhos que eu mais tenho memória. Eu lembro que eu tava num campo verde. Eu nunca mais tive um sonho como aquele, de um campo verde e tal. Um campo muito verde, muito vasto. E eu conseguia olhar o horizonte. E eu andava, mas andava com dificuldade. E eu meio que pensava assim, cara, é tanta coisa, mas eu tô indo muito devagar. E nesse momento uma voz estrondava assim nos céus, como se fosse um trovão. E essa voz dizia só uma palavra: psicologia. É loucura, cara. Cara, é Eu falo loucura. até hoje. Eu estou arrepiado aqui, que loucura. E cara. na hora que eu escutava aquela frase, eu disparava, começava a correr. Aí eu corri, na hora que eu corri, eu acordei e falei assim, psicologia.